Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos de volta aqui ao auditório Armando Nogueira. Uma alegria muito grande receber vocês aqui para falar, para ter esse debate, esse lançamento que de certa maneira, traz um círculo, vai formando um círculo importante aqui na programação da Feira do Livro. Eu vou chamar, antes de mais nada, os nossos autores convidados ao palco. Eu peço palmas para a Alessandra Sampaio. Seja bem-vinda, Alessandra. Pela presença, se pudesse acomodar, por favor. E venha ao palco também Dom Phillips, por favor. Tom Phillips. Tom, perdão. É um ato falho, né? É a primeira vez. Não. Sim, por favor. Tom está voltando ao palco da Feira do Livro, já esteve aqui. E, para fazer a mediação, convido o Otávio Cury. Chega mais, Otávio. Palmas para o Otávio. Muito obrigado pela presença, por favor. Eu vou, rapidinho aqui, só fazer um agradecimento para essa mesa, porque, de fato, ela tem a ver com coisas importantes que a gente fez aqui, não só porque o jornalismo é um núcleo importante da Feira do Livro desde o começo. Esse é um festival de jornalistas também. Nós temos grandes jornalistas brasileiros e estrangeiros se apresentando aqui no palco e fazendo seu trabalho, né? O Tom já esteve aqui. Esse ano tivemos a Alexandra Lucas Coelho, temos diversos dos melhores jornalistas brasileiros também fazendo as mediações. E o jornalismo faz parte desse campo e que a gente está defendendo aqui dentro da Feira do Livro, que é o campo do livro, é o campo da liberdade de expressão, da ciência, do meio ambiente, e tudo isso tem a ver com o Dom Phillips, né? Ele era um grande jornalista, foi um grande defensor do meio ambiente e das culturas indígenas que também estiveram presentes aqui desde a primeira edição. Enfim, o desaparecimento do Bruno e do Dom em 2022 aconteceu nos primeiros dias da Feira do Livro e a gente já estava lembrando deles desde os primeiros dias,
com Ailton Krenak, e aqueles dias foram muito duros, né? E quando foram encontrados, a Hannah Limuja, que estava aqui se apresentando, levou uma bandeira, aquela bandeira famosa, com a cara dos dois lá, fizeram ela e o Siddhartha Ribeiro, quase uma procissão até o palco, né? Foi muito bonito esse momento. Depois, no ano seguinte, a gente fez uma homenagem a eles também, entoando o canto que o Bruno estava naquele vídeo tão bonito. Nós fizemos isso, uma homenagem, o Tom esteve presente. E agora a gente tem um terceiro momento de celebração da vida desse cara incrível, com o lançamento do livro. Eu fico muito honrado mesmo com a sua presença, Alessandra, e o sua também, Tom, e o sua também, Otávio, que é um artista, um cineasta, e também um grande amigo do Tom e da Feira do Livro também, né? Então, eu agradeço a vocês, agradeço muito, e viva o Dom Phillips, viva o Bruno. Obrigado. Desculpe, eu vou te passar. Só para dizer que o óbvio, né, que essa plateia, ela tem muito do Dom nela, né? Tem aqui pessoas que conviveram muito com ele. Só um pequeno parênteses antes de começar. A Roxy, que pegou o Dom no aeroporto para vir morar em São Paulo. Enfim, estamos aqui em São Paulo, primeira cidade do Dom, e esse ciclo do livro começa aqui agora. Através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Bem-vindas e bem-vindos à mesa em homenagem a Dom Phillips, que marca o lançamento do livro Como Salvar a Amazônia, escrito por Dom e colaboradores. Lembrando que sempre que homenageamos Dom, estamos também homenageando Bruno. Os participantes da mesa são Alessandra Sampaio. A Alê trabalhou com moda antes de ver a sua vida mudar radicalmente após a morte do marido. Ela é responsável pelo Instituto Dom Phillips, fundado para ecoar vozes da Amazônia e os saberes de seus povos através da educação. A Alê está à frente de projetos que envolvem o legado do Dom, como o livro que está sendo lançado hoje, Como Salvar a Amazônia. Tom Phillips é correspondente do jornal The Guardian para a América Latina. Tom escreve sobre a região amazônica desde 2005 e trabalhou com Dom em diversas reportagens sobre o Brasil. Tom fez parte do grupo de jornalistas que se juntou para escrever os capítulos de Como Salvar a Amazônia, que ficaram incompletos após a morte de Dom. Apesar da coincidência dos nomes, eles não são parentes, são amigos, foram amigos e trabalharam juntos. Meu nome é Otávio Cury, sou cineasta e fui um dos primeiros amigos do Dom no Brasil. Fomos juntos em sua primeira viagem à Amazônia em 2004. Agradeço a Feira do Livro e a Companhia das Letras pelo convite para mediar essa conversa. No dia 5 de junho de 2022, o jornalista Dom Phillips foi assassinado no Vale do Javari, ao lado do indigenista Bruno Pereira, enquanto pesquisava para este livro. Por 3 anos, elaboramos o luto por Dom, por Bruno, seus familiares e amigos, enquanto acompanhamos os passos da justiça no julgamento dos assassinos e de seus mandantes. Por 3 anos, um grupo incansável de amigos jornalistas, liderados por Jonathan Watts, trabalhou para seguir onde Dom tinha parado e não deixar que sua voz fosse silenciada. Uma fotografia no meio do livro mostra 2 cruzes fincadas no local em que Bruno e Dom foram assassinados. A imagem no meio do livro marca um antes e um depois. Antes dela estão os 4 capítulos que Dom completou. Depois dela estão 6 capítulos escritos por seus amigos jornalistas a partir de anotações que Dom tinha para cada tema. Eliane Brum, Tom Phillips, Stuart Gurgens, Andrew Fishman, John Lee Anderson e Jonathan Watts completaram o livro. Um pós-fácil é assinado por Beto Marubo e Helena Palmquist.
Ale, vamos começar te perguntando como foi o processo de criação do livro desde a morte do Dom. Que tipo de mobilização aconteceu para que esse livro viesse a público? Oi, boa noite. Antes de mais nada, eu queria dizer que ver esse livro finalizado é uma grande vitória para a gente, né? Como o Otávio falou, né? Tentaram silenciar aí o trabalho do Dom e do Bruno, e a gente seguiu adiante. Queria agradecer também... esse livro está traduzido em português, então queria agradecer a Companhia das Letras e também a essa feira incrível, que é a Feira Literária do Pacaembu. É uma honra estar aqui, né, lançando esse livro aqui no Brasil. E esse livro, eu sempre falo que é muito além de um livro, né, porque ele mostra exatamente o que Dom tenta trazer de mensagem no livro, que é o trabalho colaborativo e coletivo que é possível para salvar a Amazônia. Então, eu acho que esse livro é um exemplo prático do que o Dom estava trazendo no livro. E a mobilização foi incrível. Logo depois que encontraram os corpos de Dom e Bruno, durante as buscas, o meu foco era que fossem encontrados, porque o maior medo que eu tinha era que eles ficassem desaparecidos para sempre e esse ciclo não se fechar. Então, logo após que descobriram os corpos, eu falei, esse livro não pode ficar inacabado. E aí eu pensei, esse livro, como vai ser para ser terminado, né? Como isso vai acontecer. E aí eu fui conversando com amigos jornalistas, que o Tom, por exemplo, estava lá no Vale do Javari nas buscas, e aí foi começando a acontecer uma conversa entre os amigos jornalistas próximos, e eles tinham o mesmo sentimento, apesar da tristeza, né, e da raiva, né, do que aconteceu nesse crime hediondo, a gente foi entendendo a importância de terminar o livro. Então, foi se formando naturalmente um time para terminar o livro, a gente pensando na logística que seria. E são 36 pessoas envolvidas, entre jornalistas, editores, fotógrafos. Eu gosto sempre de destacar que as pessoas que trabalharam nesse livro não receberam nada, trabalharam com toda a generosidade, com toda a solidariedade, trabalhando com os materiais que o Dom deixou. Por sorte, nessa última viagem, o Dom não levou o computador dele. Então, eu tinha em casa o computador, eu tinha todos os caderninhos, os famosos caderninhos do Dom, com a sua letra horrorosa e indecifrável. Eu tinha todo o backup no discos rígidos. Então, assim, a gente coletou esse material todo. Antes do funeral, eu já estava entregando esse material para um jornalista amigo que começou a juntar as informações, e aí a gente decidiu quem ia trabalhar, quem ia fazer, e foi interessante que a decisão também de cada jornalista fazer um capítulo para ter várias vozes ali, sempre seguindo os passos do Dom. E foi feita uma campanha também para arrecadar dinheiro, porque o objetivo era que os jornalistas seguissem os passos do Dom. Então, que viajassem para os mesmos lugares, entrevistassem as mesmas pessoas, para serem o mais fiéis possível às ideias do Dom. Então, foi um trabalho muito bonito, muito coletivo, que foi feito com muita generosidade, muito carinho por todo mundo. E, assim, eu não tenho palavras para agradecer o esforço de todo mundo envolvido. Eu participei só das primeiras reuniões, né? Mas o time seguiu aí adiante, sempre me perguntando, sempre me consultando o que eu achava, o que eu decidia. E foi um trabalho fantástico e muito bonito, vocês vão poder ver quando lerem o livro. Legal. Obrigado, Ale. Tom, você esteve no Javari logo após os assassinatos, cobriu as buscas, dá para dizer que participou das buscas, acabou de lançar um podcast pelo The Guardian sobre a história de Dom e Bruno. Você conviveu com o Dom no Rio, escreveu com ele. Então, a pergunta é, para quem não teve a chance de conhecê-lo, sei que a pergunta é um pouco grande, mas quem era Dom Phillips, né? E como ele formou sua visão de jornalista interessado em temas ambientais? E que livro é esse que ele escreveu? Tá bom. Boa noite, todo mundo. É uma pergunta grande e difícil, porque, na verdade, são vários dons, várias épocas da vida do Dom.
né? Várias pessoas aqui que acho que conheceram o Dom paulistano, né? Outros que conheceram o Dom carioca, outros o Dom inglês da década de 90, enfim. Eu resolvi voltar um pouco mais no tempo e aí eu fui pesquisar um pouco numa entrevista que eu fiz com a irmã e o irmão do Dom, para entender um pouco onde começou a sua história jornalística, que a gente fez para o podcast do jornal que a gente está produzindo. E me falaram que Dom sempre tinha essa alma de escritor, sempre tinha esse interesse. E vocês aqui talvez estejam pensando que esse livro é o segundo livro dele, né? Porque o primeiro livro dele foi sobre a música eletrônica, Superstar DJ, que é excelente, né, por sinal, e esse seria o segundo, mas parece que tem esse, na verdade, é o terceiro, porque ele escreveu um livro quando ele tinha 10, 11 anos, que era um livro de ficção científica, que ele escreveu para o pai dele, para o aniversário do pai dele, com a ajuda da mãe. Tinha desenhos, tinha até uma crítica do Guardian na contracapa que alguém inventou. Porque o jornal da família do Dom era The Guardian, e eles uma família mais para a esquerda. E o nome do livro era The Forgotten Enemy, o inimigo esquecido. Então, começou bem cedo. O irmão dele me contou que o Dom sempre era big on facts, obcecado por fatos, né? E talvez mais jovem ainda, 4, 5, 6 anos, não sei, quando ele descobriu como eram produzidos bebês, ele ficou fascinado com esse fato, né? Primeiro fato, e saiu contando para todo mundo na escola como funcionava a coisa. Então, sempre era uma pessoa que depois vem enfim, acho que isso é um fio condutor na vida dele, né? O Andrew Fishman conta muito que quando ele conheceu o Dom pela primeira vez, o Dom encheu ele de perguntas e o Andrew saiu de lá pensando, meu Deus, Nossa Senhora, que cara chato. E depois viraram, né, muito amigos no Rio. Outro amigo inglês do Dom fala que quando ele fazia entrevistas com as pessoas, ele subia e descia na cadeira, assim, de tão interessado. E tinha o Dom da década de 90 na Inglaterra. Eu conheci o Dom carioca brasileiro já cobrindo o Brasil em 2018, naqueles anos difíceis. Então, e essas características, essa obsessão pelo fato, pelo mundo, pelo conhecimento, pelas pessoas, pela escuta, é uma coisa que eu notei, acho que muitas pessoas aqui vão reconhecer isso. Então, e acho que isso foi naturalmente levando ele, nesses anos 2006, 2016, 17, 18, mais ainda, né, quando esse ataque contra a Amazônia intensificou de tal forma, acho que ele foi levando ele naturalmente para esse lado ambiental. Várias viagens que ele fez naqueles anos para Maranhão, para visitar os Guajajara, para o Javari, com Bruno, aquela expedição incrível que eles fizeram em 2018, para a terra dos Yanomami. Enfim, aí ele foi indo. Mas eu acho que tudo começou pela obsessão, pelos fatos e pela leitura e pelos livros. Para quem não sabe, o Dom, ele é um daqueles caras que a vida teve várias fases de vida e ele fez teatro, escreveu livro, era inquieto e ele foi trabalhar na Mixmag, que era na época a principal revista de música eletrônica da Inglaterra. Virou uma espécie de um ícone de uma contracultura das raves, dos clubes e tal. E quando ele veio para o Brasil, ele veio então escrever ele ganhou ele estava se divorciando da primeira esposa e veio para cá, conseguiu uma bolsa, um grant para escrever um livro sobre essa cultura dos superstars DJs, né? Essa cultura da celebridade dos DJs que estava acontecendo na época. E aqui ele foi se virando, né? E começou a escrever freelance para diversas pautas, chegou até a escrever para a indústria de petróleo e óleo, o que é uma curiosidade do destino, que ele então foi aos poucos conhecendo o Brasil, aprendeu a falar português muito bem, é impressionante que em pouquíssimo tempo ele não errava mais. O sotaque ele nunca perdeu, né? Mas ele não errava, e aí ele foi então entrando aos poucos, sendo chamado, por isso que talvez seja
aquilo que a gente em São Paulo não vê, né? Que é esse Brasilzão, né? Isso, ele foi atrás disso, né? Quer comentar, Lê? Eu quero. Porque eu falo do lado pessoal, né? Dom foi, para mim, assim, sem sombra de dúvida, a pessoa mais bacana que eu conheci, generosa. E eu já ouvi isso de muitas pessoas também. E era um cara muito focado. Então, quando você fala dessa transição que ele fez, aí todo mundo, eu lendo as notícias depois, né, da morte, nossa, o grande jornalista, isso e aquilo, um grande, né, ícone do jornalismo. Quando o Dom fez a transição da música eletrônica, da revista de petróleo, que ele não curtia fazer, foi nessa época que eu conheci ele, para trabalhar no Washington Post, ele teve uma editora que era muito exigente e que fazia ele voltar e revisar os textos 4, 5 vezes. Eu lembro, e isso ele para um sofria. freelancer que sobrevive de matéria era um terror. E ele, assim, ele se frustrava e ele voltava e falava: vou fazer melhor, eu vou fazer melhor. E aí era sempre a pauta em casa, era a editora, que era muito exigente e tal. E aí, no final, quando ele saiu do Washington Post e foi trabalhar no The Guardian, ele falou para mim: nossa, essa editora foi a minha universidade. Então, ele assim, tinha uma humildade que me admirava demais e uma persistência, um foco que me inspira muito. Falar um pouquinho sobre 3 reportagens que ele fez já para o... Não sei se todas para o Washington Post ou outras para o Guardian, que as 3 de 2015, que ele cobriu Carajás, o povo Guajajara, no Maranhão, e o desastre de Mariana. Como é que isso mexeu com ele? Eu acho que assim, a questão ambiental que choca todo mundo, né, o que foi aquele rompimento de barragem de Mariana, aquele absurdo, né, a maior tragédia que a gente tem ambiental aqui no Brasil. Eu acho que ele ficou muito impressionado primeiro com a empresa, né, com a falta de cuidado de manutenção, a falta de fiscalização das autoridades, o próprio desastre ambiental em si, mas também o impacto humano que isso causou direta e indiretamente, né, ficou muito marcado isso para ele. Assim como Carajás. Carajás, quando ele voltou e falou: ali, eu nunca vi uma enormidade, aquela coisa enorme no meio, né, rodeado de floresta. E, apesar dele ficar muito impressionado com esse tamanho de mina, né, eu acho que o que mais marcou ele foi o contato que ele teve com as comunidades que estavam ali ao redor, que eram atravessadas pela linha do trem que levava o minério. E ele me conta, e eu lembro com muito carinho disso, que ele esteve numa comunidade indígena e que as crianças ficavam atrás dele, porque ele era o ser exótico, né, com aquele olho azul enorme, com aquele nariz irlandês, né, então, que teve uma criança, se eu não me engano, era uma menina, que se apaixonou por ele, pequenininha. Então, ele disse que ele sentava para escrever, a menina vinha e sentava no colo dele, ficava alisando o rosto dele, olhando o olho dele, assim, apaixonada. E ele não sabia muito como agir, né? O que aquela criança estava fazendo ali e tal. E aí, quando ele foi embora, a menina deu a mão para ele que queria vir embora com ele. Ele falou: não, não posso, você tem sua família. Ele falou: não, mas me leva com você que eu posso ter sua família. E eu acho que com os Guajajara também teve isso. Ele ficou muito impressionado com a iniciativa dos Guajajara de defender seu próprio território, já que o Estado não estava fazendo isso, uma falta de presença do Estado, né? O Dom fala muito disso, da falta de presença do Estado no livro todo, é um dos eixos, né, da impunidade. E, nos Guajajara, ele entrevistou, até ele cita, eu acho que o Paulinho Guajajara, que foi assassinado em 2019. Tom, você pode comentar sobre o capítulo que você escreveu especificamente e a partir do que você falou, né, como foi quais eram as ideias do Dom para ele e como você, então, sabendo de como essa cabeça dele, né, de ser guiada por fatos, etc., como é que você escreveu, não por ele, mas junto com ele? Sim. Eu acho que eu tive sorte, porque o capítulo que eu tive o privilégio de escrever junto com o Dom acabou sendo uma mistura de experiências que ele teve
principalmente na terra Yanomami, lá em Roraima. Uma viagem incrível e rara que ele fez em 2019. Eu lembro, 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, muitos jornalistas estavam querendo entrar lá para mostrar o que estava acontecendo. Muito difícil de fazer isso. O único estrangeiro que eu conheço que conseguiu fazer aquilo foi o Dom. E ao longo dos próximos anos, e principalmente depois do assassinato do Dom em 2022, eu fiz várias viagens para a mesma terra indígena. Então, eu consegui, espero ter conseguido, misturar um pouco as experiências dele naquela época, no início de um processo muito violento, em que você tinha um presidente que incentivava abertamente, né, essa invasão, milhares de garimpeiros chegando pelos rios, de Boa Vista entrando dentro da selva. O Dom foi até Tatuzão com o João Laer, um fotógrafo que não escreveu um capítulo no livro, mas está muito presente, acho que no livro todo, grande amigo do Dom. E eu fiz essa mistura com os cadernos do Dom, com essa letra maravilhosa que ele tinha. Então, foi uma coisa natural. Eu tinha conversado com o Dom sobre essas coisas, eu sabia das viagens dele. E acabou sendo, assim, realmente uma parceria. Enfim, a última vez que o nosso byline, que é o byline mais curioso da história do jornalismo, né? Dom Phillips e Tom Phillips. Todo mundo, porque está assinando duas vezes a mesma pessoa. Acho que é a última vez que vai aparecer esse byline doido, mas... Ele, no seu capítulo com ele, porque no livro o legal é que os jornalistas assinam todos os 6 capítulos é uma parceria, uma dupla, né? Dom Phillips e Tom Phillips. Então, nesse caso, a dupla finalmente se encontrou, né? No livro. Né? Mas ele, então, você descreve a imagem apocalíptica da floresta sendo destruída. Isso que a gente viu muito na televisão, mas parece que é um passado longínquo, né? E são imagens que vêm do trabalho do João. Tem imagem de drone que ele fez. Sim. O início do capítulo eu consegui reconstruir a partir de filmagens que o João fez do Dom no avião. Então, tem muito material que foi colhido com muito carinho, pelo João, por outros jornalistas lá. É muito interessante, muito tocante, né? Mais do que interessante. No livro, em diversos momentos, os 6 capítulos, né? Os escritores voltaram aos lugares que o Dom já tinha passado, porque ele já tinha completado as viagens, né? Faltava do Javari, se eu não me engano. Então, você vê esse contato quando o jornalista encontra a pessoa com quem o Dom falou. E ele escreve, né? Esses momentos aparecem no livro e é muito tocante de você ver isso, o livro acontecendo, né? Ale, o encantamento que Dom sentia pela floresta, né? Todo mundo sabe que o último post dele foi a Amazônia, a sua linda. O encantamento que ele sentia pela floresta aparece no livro inteiro, mas também aparece que, enquanto ele procurava soluções e falava com pessoas, ele percebia a violência à espreita, latente. Dom escreve que, aspas, defender a floresta hoje é tão perigoso quanto na época de Chico Mendes. Ele falava disso com você? Ele falava porque ele tinha feito, antes do livro, várias reportagens na Amazônia, então ele já tinha ido ao Pará, né, em lugares de desmatamento, que tinha ali aquelas fazendas que não estavam regulares, né, que era terra roubada. Enfim, ele tinha conversado também com a irmã Jane. A irmã Jane, ela trabalhava junto com a irmã Dorothy e continua no mesmo assentamento e continua ameaçada. Então, o Dom conversou com as pessoas e ele mesmo, eu acho que viveu algumas situações tensas. Mas eu acho muito importante dizer que o Dom, eu acho que todo mundo que vai para a Amazônia tem um protocolo rígido de segurança. Então, assim, aquela narrativa que foi feita quando eles estavam desaparecidos, que eram aventureiros, é inaceitável, porque eram muito rigorosos. Eu tinha todo o roteiro de viagem dele, todos os contatos. Quando ele saía das reuniões, ele falava: "Ale, acabei de falar com tal pessoa e foi tudo ok, está tudo bem, eu vou dormir, amanhã eu acordo cedo e tal".
tem dias que a gente não conseguia falar, porque a conexão é muito ruim, né? Então, mas ele sabia, sim, e sabia também que o Bruno era ameaçado. O Bruno era ameaçado, acho que há mais de 10 anos. E ele sabia disso, mas, assim, todo mundo que está cobrindo a Amazônia sabe disso e sabe que pode passar por algum momento de estresse, mas ninguém espera, né, Claro. que chegue às vias de fato. Acho que a gente vai, na pergunta seguinte, eu vou abordar isso com o Tom, mas antes de continuando nessa comparação que foi imediata, né, pela imprensa, Bruno e Dom, Chico Mendes, Dorothy Stang, 1988, 2005, 2022. Eles têm, para além de serem figuras que viraram assuntos internacionais, eles todos eram defensores do coletivo na Amazônia, né? O Chico Mendes com os seringueiros, né, a ação sindical, a Dorothy com os assentamentos, né, o PSD, que era o Projeto Social Democrático, alguma coisa assim, tinha essa sigla, né, que era uma espécie de assentar agricultores em pequenos lotes, e o Bruno com a Univaja lá. E eu queria que você comentasse esse aspecto que me pareceu interessante, que o livro do Dom acabou sendo um trabalho coletivo, né, um trabalho que ele não era executável por uma pessoa só, né, era uma causa, né, dos jornalistas juntos, e essa característica, né, muitas das soluções que apareciam, que ele cita no livro, tem a ver com um trabalho coletivo. Ele falava disso com você? Na Amazônia? Agrofloresta, esses exemplos? Sim. Eu acho muito interessante que no livro o Dom coloca que são várias frentes de solução, né? E que ele não hierarquiza qual é a mais importante, porque, ao mesmo tempo que você tem a agrofloresta, que é super importante para a população que está ali, justamente para, né, para ter um trabalho, para ter uma fonte de alimentação e não ser cooptado pelo crime, porque tem muito pouca oportunidade de trabalho na Amazônia, né? A gente tem 29 milhões de pessoas vivendo ali. Então, ele falava sobre isso e, ao mesmo tempo, também queria falar sobre o financiamento internacional. Então, assim, é essa ideia, e falava também do engajamento de nós, cidadãos. O que a gente está fazendo, qual é o nosso papel aqui, para a gente, de alguma forma, se engajar nessa luta, e o que a gente pode fazer, né, entendendo que a gente, como cidadão, tem que pressionar, sim, políticas públicas para a proteção do meio ambiente. A gente tem que pressionar, sim, as cadeias produtivas para que sejam mais transparentes, para que a gente saiba o que a gente está consumindo. Então, eu acho que esse é um movimento, essa ideia do livro de ser realmente um movimento coletivo. Mas, assim, tem várias frentes, né? Perfeito. Tom, seguindo com o comentário da Lê, acho que tem a Amazônia nos desafia, né? E acho que, por ser tão complexa, ela vira palco de uma disputa de narrativa, né? E eu acho que o slogan, na minha leitura, da ditadura, muita terra para pouca gente, apesar de antigo, né, dos anos 70, começo dos anos 70, ele ainda nos assombra. E as mortes, né, de Bruno e Dom estão, na minha opinião, diretamente ligadas ao retorno desse mote, propagado por Bolsonaro e seu infame ministro do Meio Ambiente, que nunca havia pisado na Amazônia. Por outro lado, né, lendo o livro, eu fiquei com a impressão de que o livro apresenta uma chave para pensar a Amazônia de um jeito novo. É tão grande a complexidade, e eu acho que o projeto do Dom era tão ambicioso, né, como salvar a Amazônia. Não é uma brincadeira, como salvar a Amazônia, né? Ele acreditava que ele podia, por ser talvez um jornalista de alma, né, se ele fizesse um bom jornalismo, oferecer uma visão da Amazônia. E eu acho que o livro oferece uma chave para a leitura, um guia para
a resposta não está no livro. Eu acho que tem um guia aqui, né? São, como a Lê falou, são diversas camadas que vão do micro ao macro, né? O livro vai, um dos capítulos vai para COP, que foi no Oriente Médio, e pensa Dom Phillips e seu trabalho a partir da COP, que foi nos Emirados, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho isso. Esse que deve ter sido o capítulo mais difícil. E eu acho que o Andrew Fishman merece uma medalha, um prêmio por ter conseguido fazer tão bem. E é impressionante lembrar que o ministro do Meio Ambiente naquela época nunca tinha pisado. Eu lembro de ter conversado sobre essas coisas com o Dom. Que loucura, né? Num país como o Brasil, o ministro do Meio Ambiente nunca sequer visitou uma região tão importante. Isso fala muito da... Você está dizendo alguma coisa sobre o que é a Amazônia, né? A Eliane, no livro dela, e ela retoma esse assunto aqui, né? Coloca a floresta como essa figura feminina a ser dominada, né? A ser explorada. Ela retoma isso também, acho que é o ignorado e depois explanar, enfim, é impressionante que e o livro certamente tem a ver com isso, e esse mote, né, que também falava uma terra sem homens para homens sem terra, né? Acho que umas coisas importantes do livro é o que o Dom foi lá e conversou com esses homens que teoricamente não viviam lá centenas, milhares de anos, para escutar e para mostrar para pessoas como o inominável ministro, acho que usavam essa palavra talvez na época, né? Estão aqui, escutem essas pessoas, e também escutem essas pessoas que não são indígenas, mas que moram ali, que trabalham nos garimpos, que trabalham fazendo pesca ilegal no Itaquaí, e que ironia horrível, que as pessoas que cometeram esse crime são justamente também o tipo de pessoa que o Dom teria ouvido, que teria procurado, né? No livro tem várias partes sobre justamente essa necessidade de procurar, de buscar formas econômicas de emprego para que esse tipo de situação não aconteça, né? Para que, uma das últimas viagens que eu fiz para lá, para visitar com o IBAMA, né, para a região do Javari, para destruir balsas de garimpo, homens paupérrimos trabalhando lá, mulheres jovens, mães solteiras, jovens de Manaus, de Presidente Figueiredo, que estão trabalhando mesmo na floresta. Enfim, são essas vozes que o Dom queria ecoar também, enfim, que o ministro não teria ouvido, que ele nunca foi lá. Otávio, eu só queria acrescentar que eu acho que, nesse livro, o Dom também traz a perspectiva, traz para um protagonismo no livro também dos povos amazônidas. Como falar de salvar a Amazônia sem ouvir quem está lá, quem vive lá, quem sabe exatamente como conviver harmonicamente, sabe, quem está há milhares de anos ali. Então, ouvir esses povos é fundamental, né? E eu acho que o Dom também ele coloca isso que você falou, Tom, que é não demonizar quem está trabalhando ali, e a gente não justifica em momento nenhum, mas a gente sabe que é uma vida miserável e que a visão de progresso é uma visão ultrapassada, colonialista até hoje, de exploração da floresta. Então, assim, o Dom trazer para o livro também a visão desses povos que estão ali fazendo iniciativas positivas, sabe? Fazendo um trabalho seríssimo, arriscando a vida, e que todos nós aqui nos beneficiamos, porque a Amazônia está de pé por conta dessas pessoas, isso está no livro. Eu acho fundamental. Para falar da Amazônia, tem que falar dos povos da Amazônia. Sem dúvida. E fala também indiretamente, às vezes, com bastante força. Quando ele cita um fazendeiro com uma área considerável, uma grande fazenda, talvez não tão grande para os padrões amazônicos e tal, mas alguém que estava ali fazendo diferente, porque o ciclo ele descreve isso no primeiro capítulo dele, né, ou no segundo, a pecuária, né, é muito importante olhar para isso. A terra que não se sabe muito bem de quem se é do governo, do estado, do município, se é do governo federal, o grileiro vai lá
e derruba a terra e coloca umas cabeças de gado e, num cartório amigo, ele consegue uma certidão falsa, essa terra começa a ser vendida. Então, o padrão é esse, né? É um ciclo de destruição, que tem muito a ver com a pecuária. Ele vai até a ponta, né? Vai até a indústria, a Marfrig, a JBS, mas ele também apresenta entrevistas e casos de fazendeiros que optaram por fazer outra coisa, que é de manter o percentual da legislação de floresta de pé e práticas de agricultura que eles escutavam falar do indígena que morava ali perto. Então, quer dizer, não só, ele dá um exemplo, ele vai lá e escuta, né, os povos indígenas, mas ele também capta esse conhecimento transformando uma realidade econômica, que é uma fazenda de um desses que chegou para colonizar, mas que, por uma sensibilidade ali, percebeu que é melhor deixar a floresta de pé, fica tudo melhor, dá para ter a pecuária. Então, acho que ele vai só para complementar o que você está falando, ele procura esse conhecimento indígena na fazenda do branco. Acho que isso é interessante. E pedir para vocês dois comentarem, porque o Dom, com muita, acho que, justiça, foi, junto com o Bruno, né, eles foram homenageados como figuras importantes, líderes ambientais, né? Mas o Dom, no fundo, ele era um jornalista, né? Ele não era um idealista. Então, o idealismo dele, se existia, era de ser um bom jornalista. Podem comentar? Eu acho que o Dom se sentia responsável, como jornalista, por todo o privilégio que ele teve, por todas as vivências que ele teve, porque era uma pessoa muito sociável, era uma pessoa que realmente se conectava às pessoas. O Dom foi para lugares que muitos jornalistas brasileiros, nem brasileiros, foram. Então, o Dom se importava muito com as pessoas, com a história das pessoas. Então, eu acho que ele se sentia com essa função de compartilhar o que ele tinha vivenciado, tanto nas matérias que ele escrevia, mas principalmente no livro. Então, era um trabalho de campo, era um trabalho investigativo, era um trabalho, sabe, de esforço. Então, isso, para mim, não é um ativismo. Ele estava muito certo do que ele queria, e eu acho que ele usava o papel que ele tinha como jornalismo, por exemplo, para fazer denúncias, claro, para chegar a algumas informações, né? Tem essa sensibilidade para a investigação e tudo, essa escuta sempre atenta que ele teve, muita presença na escuta, era uma coisa impressionante. Quando o Dom estava contigo escutando, você parecia que você era a única pessoa que estava de frente para ele, porque ele estava focado no que você estava falando, porque ele se interessava por isso. Ele queria saber o que você estava contando. Então, eu acho que ele se sentiu muito responsável de compartilhar essas vivências que ele teve. Que jornalista que teve seguindo uma equipe da FUNAI para rastrear povos isolados de uma terra indígena? Ele teve esse privilégio, entendeu? E ele sempre muito bem recebido, tinha um relacionamento muito bom com as pessoas. Então, sim, acho que tirando essa turma nova que chegou com o Bolsonaro, que ele teve que se deparar, né, aquela entrevista, aquela sabotagem que fizeram em Brasília. Mas eu lembro você, em alguma entrevista, comentando que o Dom falava muito que todo mundo tem alguém interessante, todo mundo tem algo interessante e que você pode aprender algo com todo mundo. Acho que isso era uma coisa, ele realmente abria aqueles olhos grandes, azuis, e ficava muito focado, né? E eu sou suspeita para falar, né? Mas aqueles olhos azuis me hipnotizaram. Mas ele falou isso para mim algumas vezes. Alê,
todo mundo, independente da classe social, do nível escolar, tem alguma coisa interessante para falar. E eu falava, pô, Dom, você é muito otimista, cara. Tem gente que é chata pra caramba. Ele falava, não, sempre tem alguma coisa interessante, você só precisa estar atento e ouvir a pessoa e deixar que a pessoa se sinta à vontade para te entregar o melhor. Ele tinha esse talento. Eu acho que o Tom pode falar, já falou um pouco, né? Mas acho que estamos voltando a isso porque isso é importante. Quando voltar a esse momento difícil para todo mundo, que foi o velório, eu achei impressionante que os jornalistas que o Dom tinha conhecido no Rio, e estavam já, tinha gente na Turquia, na França, todo mundo largou o que estava fazendo, entrou num avião e veio para o... Ninguém sabia onde ia ser, mas todo mundo, porque era uma coisa que, né, acho que o Dom era visto como... É quase como se ele fosse mais jornalista que os jornalistas, né? Não sei se daria para falar isso, mas é uma coisa de que o que aconteceu foi um assalto, um crime à nossa liberdade, né? Através do jornalismo. E a nossa comunidade, eu acho que por isso que o livro existe também, porque muitas pessoas, mesmo jornalistas que nunca tiveram com Dom, que não conheciam ele, se sentiram e queriam fazer alguma coisa para reagir àquilo, né? Esse momento depois do funeral do Dom, não lembro muito, porque eu acho que foram consumidas todas as latas de cerveja na cidade de Niterói, né? Com os jornalistas da França, da Turquia, todo mundo que veio. Mas fala um pouco sobre isso, né? Como ele era uma pessoa especial, querida. Muito, né? Ele queria, enfim, as pessoas sem combinar, enfim, era uma espécie de dor insuportável, mas que a única maneira de lidar com isso era dançar. Eu só queria contextualizar, porque o Dom deixou em testamento tudo o que ele queria para o enterro dele. Isso é sério. Eu tive que cumprir o testamento e ele pediu que não tivesse um religioso, ele pediu que os amigos que tivessem lá não estivessem tristes. Ele selecionou 3 músicas. A primeira música era Preta Pretinha, dos Novos Baianos. A segunda música era uma música inglesa bem existencial. E a terceira música era uma música disco. Então, estava todo mundo... A gente teve uma ala separada no cemitério por causa do assédio dos jornalistas. Então, estava fechado só para os amigos. E aí, no final, estava todo mundo dançando disco e batendo palma e chorando ao mesmo tempo. E depois ele exigiu um comes e bebes, que era para tirar do espólio dele e pagar, com os jornalistas se encontrando, conversando, e os amigos, porque ele não queria ninguém triste. Então, depois de tudo isso, de encontrar corpo, de liberar na Polícia Federal esse horror todo da entrevista, ainda tive que organizar uma festa depois do funeral, com os amigos bebendo todas, acabaram com uma garrafa de uísque desse tamanho, eu tive que repetir pedido de cerveja 3 vezes, e, no final, ainda tinha gente que não queria ir embora. Eu falei, pelo amor de Deus, vai embora. Então, ele deixou isso em testamento, para vocês entenderem um pouco quem era o Dom. O personagem. Falar um pouquinho, voltar para um dos capítulos do livro. Tem um capítulo do livro que eu acho que é muito interessante a escolha que ele fez de procurar solução fora do Brasil, né, que é onde poderia ter inspiração para coisas que podem ser aplicadas aqui. E ele foi na Costa Rica. Costa Rica, claro, um país muito menor que o Brasil, mas lá tem um sistema de remuneração por biodiversidade, que, claro, tem seus desafios. Mas essa viagem, eu lembro que foi durante a pandemia, se eu não estou enganado. Você podia comentar como é que isso o impactou? Essa viagem foi estratégica, o Dom ia fazer de qualquer jeito essa viagem, mas como a gente ainda tinha um problema de vacinação aqui para a Covid, ele teria que ir para a Amazônia, né, para Manaus. Ele tinha uma viagem para Manaus, que era o pior, né, na época era a pior cidade brasileira atingida pela Covid. Ele foi para Costa Rica e ele ficou muito impressionado, especialmente com a mentalidade das pessoas da Costa Rica, inclusive os políticos, que entenderam que era muito mais vantajoso você manter a floresta de pé, inclusive com vários projetos de regeneração, de bioturismo, e que isso era uma mentalidade. Ele falava da diferença da mentalidade
para as pessoas que estão na Amazônia, né, que estão ali trabalhando e com suas atividades e tudo. Mas que ele destaca essa diferença, né, de entendimento da importância da floresta dos políticos, e por mais que a Costa Rica enfrente vários desafios aí, né, que você tem sempre a especulação fundiária, tem sempre esse fantasma, né, a exploração de minério, de petróleo, a gente bem sabe o que a gente está falando, né, depois de ontem, enfim. Eu acho que o que mais impressionou nele foi a mentalidade das pessoas. Então, pegando um gancho nisso, né, eu pedi para os dois comentar, depois a gente abre para perguntas. O Ministério do Meio Ambiente, com a Marina Silva, conseguiu diminuir o desmatamento. É bastante coisa. A gente está, né, lidando com um ponto crítico para evitar o tal ponto de inflexão climática, que inclusive você entrevistou o Carlos Nobre, né, no seu capítulo que o Dom tinha anotado, falar com o Carlos Nobre, você foi lá e falou. Ao mesmo tempo, esse governo está autorizando a exploração de petróleo na margem equatorial. Como é que a gente pode, a partir do livro Como Salvar a Amazônia, Dom Phillips e colaboradores, entender isso? Eu fiquei pensando muito depois de tudo que aconteceu em 2022, que quando o crime aconteceu foi um momento muito importante no Brasil, né? Junho de 2022. A gente estava a poucos meses de uma eleição, 6 meses de uma mudança importante, né, para a Amazônia, para o Brasil, para a democracia brasileira. Eu fico, enfim, lamentando, né, pensando que o Dom teria pensado naquela mudança, que ele teria pensado se ele estivesse no palácio para ver o Raoni subir a rampa no dia 1º de janeiro, o que ele teria pensado do que aconteceu uma semana depois, o que ele teria pensado de ter o Ministério dos Povos Indígenas, né, de ver a Joênia na FUNAI, de acompanhar as operações do IBAMA e da FUNAI que eles estão fazendo nesse momento, que conseguiram resultados, né? E, ao mesmo tempo, certamente o Dom estaria aqui sabendo que, apesar dessa mudança importante, a situação continua muito difícil. No Javari continua muito difícil. Eu voltei de lá 2 semanas atrás e as pessoas que eu conheci nas buscas para o Dom e para o Bruno, da Univaja, da EVO, da equipe de vigilância, que foram as pessoas que conseguiram encontrar o Bruno e o Dom, continuam sofrendo ameaças, continuam ameaçados de morte. Então, enfim, eu acho que se o Dom tivesse aqui, ele estaria consciente de tudo isso e escrevendo loucamente sobre tudo isso e querendo saber mais e querendo entender e querendo, enfim, levantar a voz, não como ativista, mas como um jornalista e um ser humano muito decente, que sempre buscou isso. Acho que uma decência no trabalho dele, né, de entender os seres humanos e o que está acontecendo. Ele estaria preocupado, claro, com essa situação atual, da exploração, né? Ele estaria querendo escrever sobre isso. Nos últimos meses, antes do crime, ele não estava mais escrevendo no Guardian, porque ele estava muito focado no livro. Mas eu tenho 1000 mensagens de pauta que ele mandava para mim. Tem que escrever sobre isso. O Guardian devia estar fazendo isso, estaria fazendo isso agora também. Eu acho que o Dom, né, pela convivência ali com os povos indígenas, com outras comunidades, com as conversas com cientistas, eu acredito que ele estaria frustrado, porque entendendo aí que a gente tem a maior floresta tropical do mundo, com uma biodiversidade incrível, que está sendo destruída antes mesmo de ser conhecida, com a riqueza cultural e a sabedoria ancestral de mais de 300 povos indígenas que a gente tem, o Brasil podia estar liderando uma agenda de proteção ambiental que seria exemplo para o mundo inteiro, sabe? E era uma proposta inicial desse governo, mas eu acho que tem uma frustração aí, porque tem algumas coisas que acontecem, como o leilão de ontem, eu falei de ontem, porque é difícil,
ver aquele leilão ontem. Você tem 19 áreas de exploração aí na Foz do Amazonas, um lugar que é super delicado com relação à biodiversidade, um lugar importantíssimo, que afeta não só o meio ambiente, mas afeta as populações e os modos de vida das populações ali. Sabe? Que a gente está sempre falando do meio ambiente, a gente esquece das pessoas. Tem pessoas que estão ali que são as responsáveis pela proteção do ambiente. E é um ambiente muito delicado e muito diverso, que pode ter um desequilíbrio absurdo, incluindo aí o Oceano Atlântico, que recebe aí na Foz do Amazonas um monte de nutrientes do rio Amazonas. Então, assim, num momento que a gente está enfrentando essa crise climática, que cada vez fica mais claro que esse tempo, esse tipping point, né, esse tempo de não retorno aí da Amazônia está próximo, fazer uma exploração desse tipo, ou fazer algum investimento em infraestrutura que destrua, seja mineração, seja rodovia, seja hidrelétrica, para mim não faz sentido nenhum. O Dom, no capítulo da Eliane, sobre... Ela fala de Altamira, ela mora lá e ela teve com o Dom lá. Ela descreve como o Dom ficou chocado com o que ele viu do projeto de Belo Monte, transformar povos da floresta, nas palavras dela, em pobres urbanos. Para a gente terminar aqui essa parte, só queria que você comentasse a conversa do Dom com o Beto Marubo, que você me contou ontem. Como é que foi isso mesmo? Muito bom. Na verdade, o Beto conheceu o Dom através do Benki Pianco, que é uma liderança xaninca, que falou: olha, Beto, pode confiar nesse gringo, que ele é um jornalista bacana. E aí o Dom foi conversar com o Beto sobre o projeto do livro. E aí falou com o Beto: poxa, o título do livro é esse, eu até registrei, Como Salvar a Amazônia. E aí o Beto falou: pô, cara, por favor, você é gringo, o que você sabe de salvar a Amazônia? E aí o Dom falou para ele: não, olha só, na verdade, esse título é um título que gera esse tipo de incômodo. Então, ao mesmo tempo que é uma pergunta, é uma afirmação, eu acho que isso vai intrigar quem está interessado em saber mais sobre o tema. E o que eu quero, na verdade, não é falar em nome de vocês. Eu quero reportar o que vocês estão falando, o que vocês estão fazendo, quais são as iniciativas que acontecem aqui, e eu quero ser esse canal através do meu livro. Eu não vou interpretar o que vocês estão falando. A voz é de vocês. Então, isso ganhou o Beto, e o Beto convenceu o Bruno, que também não queria encontrar com o Dom, de jeito nenhum, não queria aceitar o Dom na expedição, que falou que era um gringo sem noção, que não ia estar acostumado a andar no mato, numa expedição. E aí, acho que uma conversa com o Bruno, não queria ser babá de gringo, então, uma conversa aí, 2 chopes já viraram super amigos, e, enfim, o Dom estava lá porque ele conseguiu o que ele queria. Só para dizer também que o Beto Marubo, que é o representante principal dos povos do Vale do Javari, esteve no lançamento do livro na Inglaterra, correto? Isso, Beto. E o Beto é ótimo, porque o Beto aponta para a gente, né? O que você da plateia está fazendo para ajudar a salvar? Qual é o teu papel? Então ele. Não. Bom, então vamos agora abrir para perguntas. Vamos sem microfone mesmo ou com microfone. Só pedir para quem falar, porque não passaram as perguntas, mas se alguém tiver pergunta, levanta a mão. Só peço para ser sucinto e que seja uma espécie de pergunta. Boa noite, tudo bem? Me chamo Islânia Lima, sou jornalista amazonense. Dá para todo mundo ouvir? Eu sou surda, se você puder aumentar a sua voz. Quem é? Aqui, ó. Pode deixar. Foi? Boa noite, quero dizer que é uma satisfação enorme estar aqui. Eu me chamo Islânia Lima, sou jornalista amazonense, nasci no Rio Solimões. Atualmente estou em São Paulo, passando uma temporada. E, primeiramente, quero pedir perdão para a senhora, em nome do meu povo, porque eu sou da terra, né? Nasci no interior do Amazonas. E, pelo que aconteceu com seu esposo, também com a família do Bruno. Eu assisti recente o documentário no Globoplay, me comoveu muito, porque até então eu só vinha lendo jornais, como jornalista, né, a gente tem que estar sempre bem informado, mas o documentário mexeu muito comigo. E o que eu gostaria de saber da senhora, e também dele, né,
de quem está aqui, que também participou do livro, qual o sentimento que a senhora tem de conclusão desse livro e o legado, né? O legado que a senhora espera para que esse livro possa ter para todo mundo, todo brasileiro, também internacional, para que, de alguma forma, todos nós, não só eu como jornalista ou como amazonense, possamos, lá na frente, continuar lutando por dias melhores para a nossa Amazônia. Obrigada pela pergunta. Não tem que se desculpar. Não é culpa de vocês. Alguns indígenas do Vale do Javari também me abraçam, choram e pedem desculpas. E, realmente, definitivamente, a culpa não é de vocês. Eu acho que esse livro, né, A Última Mensagem do Dom, ele realmente colocou o coração dele nesse projeto, ele acreditava muito nesse livro. E eu acho que é uma mensagem muito bonita, né? Essa que a gente comentou aqui, é uma mensagem coletiva de que a gente tem que realmente participar de alguma forma. E quanto mais organizado a gente tiver, quanto mais acesso a boas informações, informações de qualidade sobre a Amazônia, sobre o que está acontecendo lá, não só as coisas ruins, mas as coisas boas que acontecem. Tem muita gente boa trabalhando, muito dedicada, a gente não pode perder a esperança. E a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não tem opção. E o legado do Dom, esse livro maravilhoso, e tem o Instituto Dom Phillips também, que a gente já está trabalhando com jovens do Vale do Javari, a partir da demanda deles, eles querem saber mais, eles querem uma formação sociopolítica. Eu acho isso sensacional, porque eles querem ser protagonistas das tomadas de decisão. Eles, além de não quererem ser tutelados, eles querem se antecipar a um possível problema, sendo ali protagonistas de assuntos que envolvam suas terras, seus modos de vida, sua cultura, sua educação. Então, eu acho que, mais do que nunca, o legado do Dom está vivo, a gente está aqui nessa luta. E eu vejo muita gente envolvida, não só jornalistas, crianças chegam para mim e falam do tio Dom e do tio Bruno. Então, assim, a dimensão dessa tragédia é muito triste, né? Mas, ao mesmo tempo, traz uma força, traz um chamado para todo mundo, que eu acho que, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você escuta esse chamado. Então, eu acho que é por aí que a gente vai. O Dom está presente, o Dom e Bruno estão presentes nesse livro, estão presentes no Instituto, estão presentes nas jovens lideranças que a gente está trabalhando, e é isso, né? A semente, por mais que eles tenham, né, tentado calar o Dom e Bruno, a semente está plantada e está espalhada. Mais alguém? Olá, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Lara, eu sou advogada popular. Eu trabalho justamente nessa pauta de conflitos, proteção de povos das águas, das florestas, do campo. Então, para mim, é muito difícil vir aqui e não me manifestar, porque eu me emocionei durante muito das falas, assim, não conhecia Dom, não conhecia Bruno, mas eu acho que conheço e compartilho de muito das lutas que foram retratadas aqui hoje. Então, vou tentar produzir uma pergunta no final, mas é mais uma intervenção também, de que, assim, a gente, apesar de estar num governo de esquerda, a gente está vendo muitos retrocessos, né? Então, quando vocês falavam, por exemplo, da exploração de petróleo no Rio dos Amazonas, eu estava lembrando muito que a gente acabou de aprovar no Senado, e após a aprovação em 2021 na Câmara, o PL da devastação, que vai permitir o avanço do agronegócio, de empreendimentos, de um dito desenvolvimento justamente para áreas que ainda não se tem uma produção capitalista da monocultura, né, que é justamente a Amazônia. E é onde, na verdade, a gente vê que os povos das florestas eles estão ali protegendo não só o território, mas assim o mundo, né? E aí, quando a gente fala sobre proteção desses povos, a gente fala sobre proteção de defensores de direitos humanos. E o Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos, e principalmente defensores de direitos humanos ambientais, né? E nesse bojo a gente também inclui os comunicadores. E, na verdade, o Brasil, nunca aprovou um plano de proteção a defensores de direitos humanos. A gente vem trabalhando nos últimos anos para a aprovação, mas esse ano ainda não foi aprovado. E eu queria, na verdade, perguntar assim, para vocês, trazer mais
um questionamento sobre como essa produção de obras, como que a gente não deixe que esse assunto morra junto, né? Ele, de fato, ele também pode não só trazer uma proteção para a natureza, mas também para as pessoas que estão ali em defesa desse direito, o direito da natureza e o direito de sobrevivência, né? Que é um pouco do que você acabou de falar, mas da gente pensar não só na proteção do nosso mundo, mas também das pessoas que estão protegendo e que, para mim, são os povos indígenas que estão nessa linha de frente. Enfim, por fim, agradecer, e acho que vai ser, de fato, uma ferramenta muito importante para a gente continuar nessa luta em defesa. Apoiem o Instituto Dom Phillips. É um jeito de... Compre o livro. De espalhar o livro. Mas, sim, acho que no livro ele cita que um quinto de pessoas do mundo que foram assassinadas por questões ambientais estavam na Amazônia, né? E eu só queria fazer um comentário, porque acho que uma coisa que é triste do Brasil é que nós somos o país da anistia, né? Começou lá em 79, e depois vem outra, e depois vem outra, e aí vem essa história é muito claro para quem está lá desmatando, grilando, que esse é o ciclo, né? É uma impunidade. Então, isso é muito, muito triste. Eu não sei como o Tom e você veem isso. Para mim, falta vontade política. Ponto. É a vontade política de fazer alguma coisa, de fazer mudanças, de melhorar. E aí, quando eu falo de uma decisão política, eu falo em todos os níveis, incluindo esse Congresso ruim que a gente tem, que representa o agro, que representa um retrocesso ambiental. Então, eu acho que realmente falta uma vontade política aí, de fiscalização, sabe? Falo aí de vários setores. Eu ia falar que na semana passada, na semana retrasada, a Lé e o Beto Marupo foram visitar a sede do Guardian em Londres. E durante a conversa que teve depois, o Beto falou alguma coisa que ele tem falado muito ao longo dos últimos 2, 3 anos, que é: se o Bruno e o Dom voltassem para o Javari, hoje eles seriam assassinados de novo, né? E, infelizmente, é a mais pura verdade. Eu voltei de lá uns 10 dias atrás para visitar os amigos agora da Univaja, da EVO, né, que é a equipe de vigilância da Univaja, que são essas equipes móveis que estão monitorando as calhas, agora todas as 6 grandes calhas de rio lá, e continuam enfrentando uma situação dificílima, perigosíssima. A Roberta está aí ou já foi embora? Uma amiga médica que trabalha na Amazônia, acabou de chegar do Javari, chegou ontem do Javari, e disse que ela foi, acho que há 1 ou 2 anos, e a paisagem urbana, os muros agora estão todos pichados com as siglas das facções criminosas. Então, a boa notícia é temos o livro em mãos. A notícia ruim, a situação da Amazônia piorou. Acho que não dá para... Claro, tem exemplos? Tem. Mas o que faz esse livro ainda mais urgente? Tem alguns focos de resistência no governo que eu acho que todo mundo conhece, mas precisam ser pressionados. Mais uma pergunta? Estou vendo. Não, 10 minutos ou 6? 10, tá. Okay. Boa noite, tudo bom? Ale, Tom. Queria perguntar 2 coisas. Qual foi a última mensagem, né, que vocês tiveram com o Dom? Enfim, não sei se foi ligação ou mensagem de texto, enfim. E se a COP30, né, que vai ter esse ano, enfim, vocês acreditam que ela pode representar um avanço? Se vocês vão participar de alguma forma através desse livro, enfim, como que vai ser a participação de vocês? Se vai haver, como que ela vai ser nesse evento, por favor? Obrigado. Puxa, a última mensagem do Dom me pegou, hein? Estou aqui me controlando para não chorar. Foi uma mensagem carinhosa. A gente se fala no dia 5, foi do dia 2, foi a última mensagem que eu recebi dele. E foi uma mensagem por áudio. Ele escreveu, mas mandou um áudio também, porque a conexão era ruim.
E a gente ficou de se falar no dia 5, e ele não ligou no dia 5, mas era normal não ligar. Se eu não ligar, eu ligo na segunda, que era o dia 6. E aí, na segunda de manhã, eu tive a notícia que ele estava desaparecido com o Bruno. E a COP, eu tenho uma grande esperança, porque é uma COP dos povos da floresta. Eu tenho muita esperança nos povos da floresta, que vão estar ali representando a Amazônia de uma maneira geral, né? Não vão ser povos só da Amazônia brasileira, vão ter outros povos. Eu espero que essa pressão reverbere aí nas decisões das autoridades, mas não costuma se esperar muito das COPs, infelizmente, né? Mas eu acho que vai ter uma pressão popular bonita e importante, muito representativa. E que eu acho que isso vai reverberar para o mundo. Se tiver algum impacto positivo, eu acho que a participação popular nessa COP vai ser muito interessante. Acho que temos tempo para uma última pergunta. Oh, desculpa. Tom, please. Não. Oi, boa noite. Eu sou a Estela. Prazer, Tom, pessoalmente. Eu fiz a trilha do Missing the Amazon, da série, sobre Dom e Bruno, que saiu do Guardian. Fiquei muito emocionada durante o processo todo, que eu estou ouvindo a voz de vocês todos os dias, faz uns 3 meses, sonorizando os episódios. E eu queria, na verdade, uma pergunta sobre a série. Não sei se vocês falaram um pouquinho sobre a série, eu cheguei um pouco atrasada. Mas saber se vai ter uma tradução para português, estão me perguntando muito, família, amigos, e eu acho que a gente precisa muito, assim, muita gente que conhecidos meus, assim, que foram ouvir, mas que não ouvem inglês, não conseguem ouvir inglês, nunca tinham nem ouvido falar do Vale do Javari, sabe? Então acho que é importante a gente ter a história em português. Poderia ter te perguntado no WhatsApp, mas estou te encurralando aqui publicamente. Obrigada. Pois é, uma boa pergunta. E não tenho uma resposta boa, porque ainda estamos terminando. Faltam 2 episódios. O 6º episódio, o último episódio, vai falar muito sobre esse livro. E da visita que a Alessandra e o Beto fizeram para Londres, agora o lançamento, né, da edição britânica do livro. Não sei, gostaria muito que tivesse. Eu acharia importante também. Talvez pudesse fazer um processo parecido com o livro, como a Camila, né, fez a edição, né, da versão brasileira do livro, né. São audiências diferentes, mas acharia legal. Bom, disponível theguardian.com. E a Stella, eu não sei se fez a música, que é absolutamente fantástica nesse podcast, faz toda a diferença, e percebi que vocês realmente entenderam quem era o Dom, né, quem era o Bruno e a alma do projeto. Então, te agradeço muito de coração. Bom. Queria encerrar só com um anúncio que, às 8h30, a Feira do Livro vai exibir o curta-metragem que eu fiz para o meu amigo, em homenagem ao meu amigo, mas eu fiz para ler, fiz para os irmãos do Dom. Eu precisava fazer alguma coisa, né? Nossa segunda filha estava nascendo e eu não pude estar no funeral. Eu fiz um filme com o material que eu tinha do Dom das primeiras viagens. Esse filme é um filme de afeto e a feira vai exibir na praça às 8h30. Quem puder ficar para a gente continuar essa homenagem a Dom Phillips, fica o convite. Por último, eu quero ler o parágrafo final da introdução, que foi escrito pelos jornalistas. Ele diz: não resta a menor dúvida de que estas páginas estão manchadas de sangue. Os assassinos abriram neste livro uma ferida profunda, grande demais para ser curada com uma infusão de solidariedade. Esperamos que o que se perde na clareza de uma única voz seja compensado pela diversidade de perspectivas e estilos. Os escritores podem ter opiniões diferentes, mas estão empenhados em garantir que o trabalho de Dom
seja concluído e sobreviva por muito tempo depois de sua morte. Este livro ainda é o livro dele, de Dom, de Bruno, da Amazônia. Obrigado. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.